Oi, Érica, boa noite. Estou aqui fixando o tema. Seja bem-vinda. Uai, tá difícil hoje fixar aqui. Isso. Seja bem-vinda, lindeza. Tá ok o som? Dá ok. Tá ok o som, o áudio, a imagem? Vai me dando esse feedback aí, por favor. Certo. Obrigada. Vamos aguardar mais pessoas. Oi, Lídia, boa noite. É muito bem-vinda. Oi, filha. Boa noite. Seja bem-vinda. Vão me contando como que você está sentindo nesse momento. Quem tiver ok para compartilhar aqui comigo, com quem está presente na live, uma emoção que está sentindo agora. Já que nós vamos falar de emoção, seguindo essa rota aí das emoções. Oi, Irene, boa noite, seja bem-vinda. Alegre, ok, Mi. Já foi na autêntica, hein? Bem, muito bom. Irene, como você está sentindo nesse momento? Qual é a emoção que está aí para você, atuando? Érica, medo dessa pandemia demorar demais. Ainda está algo muito indefinido, né? Bacana, também foi na autêntica. Bom.
São todos muito bem-vindas. Temos mulheres apenas ainda aqui no momento. Vamos lá, já vou voltar. Hoje a minha proposta para essa live é nós conversarmos, eu levar até você sobre as emoções disfarce, como elas são construídas, qual a função positiva dela no nosso organismo, no nosso estado psíquico e, é claro, emocional, o que é de prejuízo que elas nos trazem quando nós estamos e reconhecemos uma emoção que seja disfarce, tá? E como fazer essa rota, né? Como fazer o caminho para ir aos poucos fazendo o abandono dessa emoção disfarce, tá? Oi, Priscila, bacana, boa noite, seja bem-vinda. Lá, Nanana, boa noite, é muito bem-vinda também. Vamos falar sobre emoções, especificamente emoções disfarce. Se vocês quiserem compartilhar como que você está sentindo nesse momento, fiquem à vontade. Qual a emoção que está aí agora em você? Identifique, reconheça e dê um nome para ela. Se não quiser compartilhar, tranquilo também, mas já vai fazendo esse caminho de identificação dessa emoção que está aí para você nesse momento, tá? As emoções que nós vamos estar falando é da disfarce. E essa teoria, esse conhecimento, ele é de um método terapêutico que chama análise transacional. E quem trouxe todo esse método foi Eric Berne, tá? Ele é um médico, era um médico psiquiatra americano, nasceu no Canadá em 1910 e eu acredito que ele faleceu em 1970. Acho que foi essa data, sim, tá? Oi, Janaína, boa noite, seja bem-vinda. E aí, esse método de análise transacional, eu me identifiquei muito com ele devido à abordagem que eu trabalho diante de como eu também olho o ser humano. Oi, Patrícia! Bom tê-la aqui, seja bem-vinda. Boa noite. E aí, o que eu me identifiquei, tá? Com esse método e com os pressupostos da análise transacional. Oi, Nath, boa noite. Bacana, seja bem-vinda. Estamos falando de emoções, especificamente as emoções disfarce. Um dos pressupostos é acreditar, a crença de que o ser humano tem um potencial interno, um grande potencial interno, e diante disso é muito respeitado a liberdade desse indivíduo, o livre-arbítrio, é respeitado a capacidade de escolha de cada um e junto com essa capacidade de escolha, a autorresponsabilização por cada escolha. Ou seja, eu faço as minhas escolhas, tendo interferência ou não de algum fator externo, mas eu faço e eu sou responsável por cada uma delas. São um dos pressupostos da análise transacional que eu acredito e que fez muito sentido para mim quando eu escolhi um desses métodos para trabalhar dentro da psicologia. Oi, lindo, seja bem-vindo, boa noite. E aí, qual que é o olhar, né, para o ser humano? Eric Berne traz que desde quando somos concebidos, nós somos concebidos de uma forma ok, né, saudáveis, com uma vocação
e com tudo que temos dentro da gente para nos desenvolver saudavelmente. Oi, Renata, boa noite, é bem-vinda também. Estamos falando sobre emoções, disfarce, tá? Quem foi chegando por agora, vão identificando aí qual é a emoção que está sentindo nesse momento. Identifica, reconhece, dê um nome para ela. Se quiser compartilhar aqui conosco, ok. Se não tiver, ok também. Mas faça esse processo interno aí com você, que é um dos caminhos para se chegar, né, à inteligência emocional, para chegar ao gerenciamento de cada emoção que a gente vai sentindo no dia a dia, de uma forma saudável, certo? E aí, já nascemos ok e temos tudo o que precisamos para desenvolvermos saudavelmente. As patologias que nós vamos adquirindo, né, durante as vivências, durante a vida, as fases de desenvolvimento humano, criança, adolescente, adulto, idoso, elas são adquiridas no meio, elas são adquiridas através de relações, da forma como eu vejo as situações, os comportamentos, como eu me vejo, como eu vejo o outro e como eu vejo o mundo e como eu me posiciono diante dele. E aí ele traz uma frase que é uma das máximas dele. Oi, Vera, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Olha aqui, gente, eu vi o nome de cima. Marcelinha, bem-vinda. E uma das máximas do Eric Berne que ele traz é o seguinte: o indivíduo, ele pode estar adoecido, mas nunca ser doente. Exatamente por ele entender e ter, né, dentro da leitura dele de ser humano, que nós nascemos ok. E é um dos conceitos que ele traz de okeidade. Eu sou ok, né? E a forma como eu vou vivendo, que eu vou absorvendo as situações do dia a dia, é que eu posso chegar ao adoecimento. E esse adoecimento, ele passa por questões também emocionais, não só, mas também. Em geral, todas as doenças físicas têm um cunho, tem uma parte ali que é em relação a algo emocional, certo? Vão me sinalizando se vocês estão entendendo, se estão acompanhando, se estou sendo clara. Fiquem à vontade de fazer perguntas, tá? Clica aí, né, no coraçãozinho que eu vou tendo o feedback que para você está fazendo sentido, tá? Ou como você quiser compartilhar isso. E aí, uma das básicas, um dos conceitos principais que ele contribuiu, o Eric Berne, para a psicologia e para o desenvolvimento humano, são os conceitos das emoções, tá? Ele traz o seguinte, que existem dois tipos de emoção. As emoções autênticas, que são aquelas que aprendemos, né? Nós já nascemos com ela, porque desde que estamos no útero, né? Desde que somos concebidos, já está ali em desenvolvimento e já atuando o inconsciente do bebê, ali, né? E ele já percebe, sente tudo o que a mamãe dele sente, percebe, está vivenciando. Então ali já é construído no inconsciente do bebê essas emoções que são autênticas, que todos nós temos. E essas emoções, elas são vitais para a nossa sobrevivência e para a continuação da espécie. E quais são então essas emoções autênticas? Amor, afeto, alegria, raiva, tristeza e medo. São 5 as emoções autênticas especificadas por Eric Berne.
É sério mesmo a gestação, Vera, é isso mesmo, né? A partir dali, o bebê, ele já tem, né? Ele já absorve e já começa, pode começar a partir da gestação a frase que vai ser o script de vida desse indivíduo. Só para vocês perceberem o quanto a gestação é séria, é importante, o quanto isso já está fazendo a nossa construção enquanto indivíduos. Oi, mãe! Que linda! Boa noite, seja bem-vinda. E aí, amor e afeto e alegria são emoções que eu falo, sim, confortáveis. Não existe emoção ruim ou boa, negativa ou positiva. Todas têm a função ok e não ok para nós, tá? E a raiva, o medo e a tristeza são as emoções autênticas que eu pontuo como desconfortáveis, tá? Mas aonde que entra a emoção disfarce? Olá, boa noite. É Eliane? Esqueci. Isso. Seja bem-vinda. O Eric Berne, quando ele trouxe esse conceito de emoções disfarce, primeiro ele olhou, né, diante de todo o estudo dele, como referindo às máscaras sociais que nós seres humanos usamos no dia a dia, com o objetivo de ser acolhido, ser aceito, de ser agradável, de pertencer, de ser perfeito, cada um dentro da sua construção. Mais tarde, ele nomeou essas máscaras por emoções desagradáveis. E, por fim, ele trouxe o conceito de disfarce. Que o que quer dizer? Lá na minha infância, enquanto criança, eu tenho aprendizagens vindo dos meus pais, que são minhas figuras parentais, ouvindo das pessoas que ali conviveram comigo no dia a dia e que foram referências para mim. Porque tem pessoas que nascem, né, crianças que estão ali numa estrutura familiar onde é criado pela avó, ou por algum tio, tia, ou em um orfanato. Então, geralmente traz a questão da figura parental. Mas a criança que não teve ali a convívio na primeira e segunda infância direta ou de uma certa forma com os pais, é alguma outra pessoa que cuidou dela, tá? E essas aprendizagens lá, através dos pais ou das figuras parentais, elas se transformam num condicionamento, tá? E esse reflexo de condicionamento, ele pode seguir para a vida fora. Adolescência, a fase adulta, fase idosa, vai depender muito do quanto cada um olha para o que sente, reconhece, gerencia ou não, o quanto é permitido ou não cada pessoa aí dentro do seu sistema a sentir e expressar as emoções. Tudo isso tem muitas variáveis, mas a emoção disfarce, ela vem diante... Boa noite, Gabriela, seja bem-vinda. Oi, Valquíria, boa noite. Elas vêm de algo aprendido lá da infância, em que, deixa eu dar exemplo como que esse condicionamento acontece para instalar as emoções disfarces, tá? Imaginem aí comigo o seguinte, lá quando criança, nós somos a criança livre. Então, nós agimos de forma muito espontânea, autêntica. E no dia a dia, as crianças, né, nós fomos, né, demonstrando os nossos sentimentos, as nossas emoções de forma muito natural. Tá? E em algumas situações, quando isso acontece
de uma criança demonstrar algum sentimento, alguma emoção ou sentir, há situações em que as pessoas ali em volta dela, eu vou falar figuras parentais, os pais, mas aí vocês estendem para as outras que estão nos outros contextos familiares, tá? Em alguns momentos essas emoções elas foram desqualificadas ou censuradas. E aí, com isso, a criança aprende a reprimir aquela emoção e encontra uma outra emoção que vai entrar nesse lugar da emoção autêntica, que vai substituir e que tem do outro, né, das figuras parentais, a qualificação e o reforço. Seja através de, nossa, vou dar um exemplo agora mesmo, nossa, muito bacana, isso mesmo, ou seja, de uma expressão facial, de assim, por exemplo. E essas emoções em que a criança teve que reprimir, não poder expressar ou sentir, né, diante de alguma desqualificação ou alguma censura dos pais, e automaticamente, por questão de sobrevivência, a gente já inconscientemente a gente já traz outra, que é a disfarce. E aí teve o ok, é isso mesmo dali do papai ou da mamãe, nós guardamos então isso, tá? Vamos supor, eu não posso sentir tristeza, mas então eu expressei uma falsa alegria, um falso afeto, tive o reconhecimento ali da mamãe ou do papai, então pronto, eu vou pegar essa emoção ou as emoções disfarces que eu fui trazendo e construindo e ela vai ser tipo uma espécie de pau para toda a obra. E aí a criança passa a recorrer a essas emoções disfarces em qualquer situação, seja ela apropriada ou não. Oi, Fabiana, boa noite. Seja bem-vinda. Que pena que não vou continuar assistindo. Saudade das minhas sessões. Pois é, volte. Vai estar gravada no feed, tá? No YouTube, meu canal do YouTube, Instagram e Face. Me chama lá depois pra gente conversar. É isso mesmo, Veracruz. Sim. Janaína, na história que você contou para o convite da reunião, me identifiquei com a tristeza. Ri na sexta-feira e sofre no domingo. Sim. É a história que eu pus uma historinha que eu contei no Stories, de 6 casas, onde cada casa era proibido ou não permitido sentir alguma emoção, e somente em uma casa que era permitido, para vocês já irem se percebendo. Bacana, Janaína, que você reconheceu isso daí. Oi, Meirelle, boa noite, seja bem-vinda. E aí, a criança, para ter o reconhecimento, a aprovação, o ok do papai e da mamãe ou de alguma outra figura ali, referência para ela passa a recorrer para as emoções disfarces. Ela pode, em algumas situações, ela recorre às emoções autênticas das que foram permitidas ela sentir ou ela expressar. A Mi falando, na minha casa permitia. Sim, né, Mi? Minha filha. E aí, então, essas emoções, tanto as autênticas como a disfarce, elas fazem parte, elas constituem da nossa criança interna. O Eric Berne traz as estruturas de ego, que é a estrutura de ego criança, mas isso é uma outra live que tem que ser para a gente entrar nesse assunto. As emoções autênticas, elas vêm da nossa criança interna livre. Todos nós temos uma criança interna, que é nós.
aquela criança que nós fomos quando nós éramos crianças. A gente passa a adolescência, adulta, idosa e tem essa criança existindo dentro da gente. As emoções autênticas, ela está na criança livre. Aquela criança que podia desfrutar emocionalmente da vida, gozar, sentir as emoções, expressar o que estava sentindo do jeitinho dela. Ela podia amar, ela podia ser espontânea, autêntica. Essa é a criança livre. E as emoções autênticas estão nessa criança livre. Só que vocês lembram que eu falei mais no começo que as patologias elas nascem, de acordo com o olhar do Eric Berne, no dia a dia que a gente vai constituindo enquanto ser humanos nas relações, no meio, nos fatores externos, e o como nós absorvemos isso e lidamos com isso internamente. Então, imaginem aí a criança interna de vocês, de cada uma de vocês. Imaginem que dentro dessa criança interna existem 3 crianças. A criança livre, que é aquela que você foi, autêntica, que eu acabei de explicar. Oiê, si, boa noite, seja bem-vinda. E tem 2 crianças que são as crianças que Eric Berne colocou como adaptadas. O que quer dizer isso? Aquela criança livre, quando ela começa a ir para a escola, quando ela está mesmo dentro do sistema familiar, ela vai ser preciso de se adaptando a regras, a normas, a horários, a tudo ali que faz parte. Seja na igreja, seja na escola, dentro de casa, tem horário para isso, tem horário para aquilo, tá? Então a nossa criança livre, parte dela continua sendo livre e outra parte já começa sendo adaptada ao que é necessário, enquanto sociedade que convivemos, enquanto relacionamentos humanos. Oi Sidney, boa noite. Seja bem-vindo. E dessa criança adaptada, gente, nós dividimos ela em 2. A criança adaptada submissa, que é aquela não ok, que tem a postura existencial de que eu não sou ok e o outro é ok. O que quer dizer isso? Que ela modifica a própria conduta sobre influência de alguma figura parental, ou comporta-se de acordo com alguma programação feita ali pelo papai e pela mamãe. Ela não é às vezes permitido ela se posicionar. Eu não quero isso, eu quero assim. Ela tem que obedecer, mas essa obediência, ela é diferente na criança submissa, é submissão mesmo, sem posicionamento em geral. E a outra criança adaptada é a criança adaptada que o Eric Berne trouxe de criança adaptada rebelde, que é aquela que entra em oposição a questões sistemáticas, a ordens, a expectativas parentais. É aquela que dá birra e que fica ali mesmo dando birra e cai no chão e sapateia e que não quer assim e que tá na hora de fazer tarefa, não vou fazer, dá trabalho para fazer a tarefa e etc. Tá? E as emoções, enquanto as emoções autênticas estão na nossa criança livre, as emoções disfarces estão na nossa criança adaptada. Porque eu tive que deixar, ou que não foi permitido sentir alguma emoção autêntica, eu tive que ali me adaptar a alguma situação. Alguns exemplos de emoções disfarce na nossa criança submissa. Depressão, fobia, ansiedade, angústia, culpa, vergonha, desespero, preocupação, fracasso, inadequação, alguns e etc.
algumas emoções disfarce da nossa criança adaptada rebelde. Ódio, ressentimento, desconfiança, ciúme, inveja, orgulho, explosão de ira, ok? Etc, etc, etc. E aí, o disfarce, ele vem como uma compensação ali para a criança. Ela é recompensada quando ela deixa de sentir a emoção que não é permitida e encontra uma disfarce. Oi, Davi? Boa noite, seja bem-vindo. Estamos falando de emoções. Então, deixa eu dar um exemplo sobre isso. Imagine que uma criança acabou de perder um peixinho, um animal de estimação, tá? E aí, então, o pai ali, naquele momento, ele já diz, a criança sente-se triste e o pai vira e fala o seguinte: não, deixa eu te falar, você tá cansado, vai pra cama dormir. Essa fala desse pai ou dessa mãe ou de alguma outra figura ali, né? Dei exemplo de pai, mas só para ilustrar aí, ele desqualificou o que o filho estava sentindo. O que é o desqualificar? Não tá sentindo triste não, daí você tá aí cansado, vai dormir. Não é tristeza, é cansaço. Tá? Então ali a criança já começa a perceber que ela não pode se sentir triste. Um outro exemplo, agora vamos ver. De repente a criança, uma mãe, tentando ali sufocar a expressão de raiva de um filho, ela vira para ele e fala assim, de repente o filho vira e fala assim: nossa senhora, quem já escutou isso? Vamos ver aí, ou algo, né? Me veio esse exemplo aqui. Nossa senhora, Deus me livre, eu queria ter tido outra mãe, porque esse filho foi contrariado. De repente a mamãe não deixou ele fazer o que ele estava querendo. Ou às vezes é uma mamãe muito brava, independente. E aí a mãe vira para esse filho, ele tá ali na raiva, falou que preferia ter tido era outra mãe. Aí a mamãe vira para esse filho e fala assim: onde você viu gritar comigo? Menino, eu te dei a vida, larga de ser ingrato. Pronto. Aí a mãe sufocou, não deixou essa criança expressar a raiva dela. São exemplos para vocês irem entendendo. Pai me sinalizando e dando o que está fazendo sentido. E se vocês estão conseguindo acompanhar, para eu poder ir, continuar. Oi, Sandra, seja bem-vinda. O Davi ando muito emocionado. Sim, identifica essas emoções aí. Reconhece, dá um nome para elas e depois dá um destino. Não guarde. As emoções que guardamos reverbera no nosso corpo em doença, nós somatizamos, tá? Então, cada emoção que é repreendida na nossa, repreendido na nossa criança interna, ou que não foi aceita eu sentir ou expressar, eu trago uma emoção disfarce e somos, enquanto crianças lá, recompensada com sorriso, com elogio, com abraços e várias outras formas. Sentir recompensada? Pronto, tá certo. Então é essa emoção disfarce que eu vou usar daqui para frente, porque eu tenho a aprovação, eu tenho a recompensa. Entendi. Sua filha mudou de cidade, saudades. Faz parte, né, Davi? Existem formas de encurtar e tá aliviando as saudades, tá? Ok. E aí agora eu cheguei no adulto, sou adulta.
como que isso reverbera e atua nós enquanto adultos. Somos criança, crescemos, chegamos na adolescência, a gente vai relacionando com o mundo exterior, passamos para a fase adulta, continuamos nos relacionar com esse mundo exterior e em algumas situações, nós adultos, em geral, inconscientemente, nós vamos buscar fora da nossa família as mesmas carícias, as mesmas recompensas que nós estávamos acostumados a ter lá na nossa infância para receber diante dos nossos disfarces. Então, de repente, você pergunta para alguém: "E aí, como que você tá? Tá tudo bem?" "Ah, eu tô decepcionada. Ah, eu tô frustrado. Nossa, eu tô numa euforia." Tudo isso são emoções disfarces, tá? O que não está dentro das 5 emoções autênticas, todos os outros nomes que você der reconhecendo a sua emoção, que não for amor ou afeto, alegria, raiva, tristeza ou medo, é emoção disfarce. E aí os autores trazem que a emoção disfarce, nós atuarmos em deixar as emoções disfarces atuar, em geral, no dia a dia nosso, nós entramos em sofrimento. Por quê? Porque ali nós estamos encobrindo um sentimento, uma expressão e uma emoção, um jeito de sentir e de expressar de alguma emoção autêntica. Há esse sofrimento lá desde criança, quando eu não posso sentir ou expressar, eu continuo trazendo isso para o meu dia a dia até a fase adulta, tá? Oi, Dani, boa noite, seja bem-vinda. E aí, como que um exemplo aqui de como que uma outra emoção disfarce é construída lá no bebê, para vocês terem ideia. Eu dei um exemplo de criança. O bebê, até uma certa idade, vamos falar bem no começo ali, até 1 ano, em geral, ele não possui a linguagem, né? Ele ainda não fala, né? A forma dele comunicar ou é através do choro ou do resmungo, mas não ainda da linguagem. E aí ele acorda de noite com fome, com alguma sensação de dor. Estou com fome. Não é algo confortável sentir fome. E aí ele chora essa dor. Ele chora essa tô com fome. Se esse bebê for alimentado ali naquele momento, ok, nenhum problema. Fechou isso. Foi permitido a ele expressar a dor e sentir. E foi recompensado tudo ok. Mas aí, se a necessidade desse bebê não for satisfeita, ele vai chorar mais. Esse choro de raiva vai se transformar em choro de zanga, de mais raiva ainda intensa, dizendo mais ou menos assim, como se ele dissesse: "Ô papai e mamãe, isso é sério. Eu tô com fome, faz alguma coisa." Isso ainda é uma raiva sadia, até nesse momento. Oi, Nanda, boa noite. Seja bem-vinda. Tá, se nesse momento a necessidade do bebê for satisfeita, for saciada, também tá ok, não tem problema. Mas se não for saciada e ainda a criança não for alimentada, ela vai intensificar ainda mais essa raiva. E junto com essa intensificação, a criança vai ficando excitada, vai ficando elétrica, irritada, tá? E nisso estimula dentro dela um processo nas glândulas que vai disparar, vamos dizer, a adrenalina,
que vai ser levada até o estômago, até a corrente sanguínea. E aí, o que acontece? Aquela necessidade, aquela sensação de fome cessa. E aí, o que o bebê aprende ali naquele momento? Que ele precisou de ficar enraivecido ao extremo para não sentir a dor da fome. A criança pode voltar a dormir, tá? Num sono que não é reparador, mas num sono que impede ele de sentir fome. Ele teve ali naquele exato momento um ganho secundário, uma falsa saciedade da fome, mas que ele não sabe. Parou. O efeito da adrenalina no estômago, que foi através da corrente sanguínea, fez ele sentir isso. E aí, mais tarde, exatamente quando esse bebê já for adulto, muito provável que quando ele sentir, em geral, uma emoção que vai entrar em contato com alguma necessidade, seja que entre em contato com uma dor ou com uma tristeza, uma necessidade, ele vai ter dentro dele que a única forma de satisfazer isso é pela violência. Por que pela violência? Porque ele lá teve que ficar enraivecido. O bebê, a forma dele, da violência dele foi chorar, chegar à ira, à raiva extrema, para então acessar essa glândula, e o nosso corpo funciona perfeitamente bem, disparar a adrenalina, para isso ir lá para a corrente sanguínea e chegar no estômago e dar ali uma saciedade para ele. Como adulto, em geral, nós não damos birra assim, nós não choramos, não. Nós vamos para uma ira, para um enraivecimento, que em geral é para uma violência, ou verbal, ou física, ou nós conosco mesmo. Perceberam o caminho, a rota da emoção disfarce, que é construída lá na primeira infância, primeira e segunda, até os 9 anos de idade, e que nós carregamos até a vida fora? É muito importante, tá? Ir absorvendo essas informações e vocês irem identificando isso em cada um de vocês. Ok? E nisso tem exemplos de enquanto é criança maiorzinha, adolescente, né? Até mesmo quando adulto, nós buscamos, às vezes ainda construindo algumas emoções disfarces. Muito pouco, mas ainda é construído. Então, existe uma fórmula que a Pamela Levin, eu acho que é esse nome, Pamela Levin, isso mesmo, Pamela Levin, ela trouxe diante do estudo que Eric Berne contribuiu, ela veio, né, aprimorando esses conceitos do Eric Berne. É uma fórmula de emoções para mudança interna. Eu mudar em mim, não querer mudar o outro, porque isso não existe mesmo, eu não mudo ninguém. Então, vou trazer algo assim. Imaginem, venham comigo. Se eu tenho medo de sentir tristeza, porque em algum momento não foi me permitido ficar triste, sentir tristeza, eu não posso mudar internamente. Por quê? Porque eu estou bloqueado para a alegria, ou para o afeto, ou para o prazer. E qual que entra? Como que é essa fórmula que a Pamela Levin traz para nós? Para começarmos a identificar essas emoções, né? E para irmos aos poucos fazendo o abandono das emoções disfarce.
Então, vão preenchendo aí o que eu vou dizendo para vocês. Busquem uma emoção disfarce que você tem no dia a dia, que você sente. Eu sinto, fala o nome dessa emoção disfarce. Eu vou trazer lá o exemplo para vocês entenderem, mas façam com vocês, uma de vocês, uma emoção disfarce de vocês. Eu sinto tristeza. Não, na verdade, mudar de tristeza. Vou falar ansiedade. Eu sinto ansiedade. Porque eu acho que se eu... Aí eu faço uma coisa, aí eu completo com algo que eu faço ou que eu digo X de algum comportamento meu. Vou dar o erro continuando. Eu sinto ansiedade porque eu acho que se eu tiver sucesso no que eu me propus, eu serei... Traz aí um comportamento que você aprendeu lá da sua infância, que foi a resposta não ok do seu papai ou da sua mamãe. Eu vou trazer o seguinte, que eu serei invejada. Em vez de ser apoiada e recebido os parabéns, felicitada. E por isso eu fracasso e me deprimo. Isso, se alguém quiser, me chama depois no direct que eu trago, eu mando essa fórmula escrita, tá? Para vocês irem utilizando ela no dia a dia. Para que é essa forma? Nessa forma eu consigo fazer a mudança interna em mim. Porque quando eu uso essa fórmula, eu sinto ansiedade porque eu acho que se eu tivesse sucesso, o que me dispara essa ansiedade? Se eu tivesse sucesso no que eu me propus, se eu ganhasse dinheiro ou se eu fosse reconhecida profissionalmente, eu serei invejada e aí, em vez de ser apoiada, ser qualificada no sucesso que eu fiz, que eu posso ter, eu escolho inconscientemente me sentir fracassada e deprimida. Manda lá no direct que eu mando direitinho para vocês, tá? E aí começa o caminho para o abandono da emoção disfarce. O que tem de positivo em sentir a emoção disfarce? Porque em algum momento foi ela, quando nós a criamos, foi ela que nos deu o suporte que a gente precisou naquele momento. Se nós não podíamos sentir alguma emoção autêntica, e se não viesse nada ali para a gente agarrar em alguma outra emoção, nós teríamos vários e grandes vazios internos existenciais. Nós teríamos uma estrutura interna desequilibrada, tá? Então, a maior, característica positiva da emoção disfarce é porque ela nos serviu de suporte em algum momento. Por isso que nós não podemos abandoná-la de uma vez. Por quê? Porque senão o abandono imediato dela faz nós entrarmos num descontrole e assumir atitudes impulsivas, imprudentes, porque nós vamos entrar em contato com um vazio existencial. Então aí o abandono da emoção disfarce tem que ser gradualmente, eu falo assim, a gotas homeopáticas e de forma consciente, sempre trazendo a emoção autêntica que está por detrás. Então, como fazer isso? Primeiro passo é você aceitar as suas próprias emoções que você está sentindo ali naquele momento e se responsabilizar por ela. Uma grande consequência,
de utilizarmos as emoções disfarce é que, em geral, quando utilizamos as emoções disfarce, nós não nos responsabilizamos por ela. Nós sempre encontramos alguém que é culpado. Tipo assim, por exemplo, nossa senhora, você acredita que fulano de tal me fez ficar triste? Não foi eu que escolhi ficar triste, alguém me fez ficar triste. Nossa senhora, fiquei decepcionada, fulano de tal, alguém aí me deixou puta de raiva. Não. Para o abandono da emoção disfarce, se eu continuar com esse pensamento, eu só alimento ela mais. Então, além de fazer a conta-gota, de aceitar, reconhecer, identificar a minha emoção, eu preciso de ser a responsável por ela. Tem fatores externos que influenciam, mas eu é que sou responsável pelo que eu sinto. É a questão lá das escolhas que eu falei no começo da live de hoje. E então, identifiquei a emoção. Tá? Vou trazer aqui uma que a Érica compartilhou. Estresse. Como que eu identifico a emoção? Exatamente. Peraí, o que eu tô sentindo aqui agora? Estresse. Identifiquei. Qual é o outro passo? Reconhecer. Nossa, eu tô estressado mesmo. Esse estresse, ele tá me fazendo ter taquicardia, ou esse estresse tá me deixando ficar impaciente, intolerante. Reconhecer como essa emoção disfarce atua e sinaliza no nosso corpo. E, se possível, qual a parte do corpo que você está sentindo esse estresse, por exemplo. Depois disso, você perguntar, por detrás desse estresse, qual é a emoção autêntica que está? Amor, alegria, raiva, tristeza ou medo? Consegue aí compartilhar conosco, Érica? Janaína também, por trás dessa emoção do abandono, qual é a emoção autêntica que está? Amor, alegria, raiva, tristeza ou medo? Encontrei a emoção autêntica que está por detrás da disfarce. Pronto, eu interrompi essa emoção disfarce porque eu já coloquei ali a emoção autêntica. Aí sim, saudades. Qual é a emoção autêntica que está por trás dessa saudade aí que você está sentindo? Amor, alegria, raiva, tristeza ou medo? Depois que eu encontrei a emoção autêntica, eu já estou atuando e trabalhando no campo da emoção autêntica. E aí, então, eu faço contato com essa emoção autêntica, que a Érica trouxe. Medo de não cumprir o que me propus. Medo, ótimo. Então, a emoção autêntica que está por detrás desse estresse é o medo de não cumprir o que você se propôs. Você já está no campo da emoção autêntica. Quando a gente já identifica a emoção autêntica, a emoção disfarce já vai perdendo força, ela vai enfraquecendo. E a partir daí é fazer esse passo a passo diariamente. Depois que eu identifiquei a emoção autêntica, eu já fiz uma live anterior a isso. Qual o destino que eu dou para o medo? Enfrentamento. Eu enfrento, consciente no adulto, me protegendo. Como é uma forma de enfrentar esse medo aí de não cumprir o que você se propôs? Opa, peraí, mas eu já tenho, vamos supor, eu, Isabela, já tenho 47 anos. De tudo nessa vida que eu me propus, quantas que deram errado? Quantas que deram certo? Para que tem esse medo? E dá o destino para ele. O enfrentamento é, opa, peraí. Eu vou fazer o que eu me propus. Eu sou adulta e, como adulta, todos nós conseguimos bancar as nossas emoções autênticas. Como adulto. Se a gente for lá e conectar com a criança, pronto. Criança não dá conta. A nossa criança interna não dá conta de resolver as coisas que é do adulto.
Aí vem os atropelos, vem as escolhas que não são assertivas, que não vão te levar aos resultados que você deseja. Todas as emoções, elas são necessárias para a nossa saúde física e para a nossa saúde emocional. Qualquer ser humano tem todo o direito de sentir o que sente e expressar o que sente. Com atenção. Qual atenção? Esse direito meu não me dá o direito de agir sem pensar, lá na criança rebelde ou na criança submissa, ou chutar o pau da barraca, sem refletir como essa minha escolha vai repercutir em mim, no outro e na vida. É isso que Eric Berne traz diante das emoções disfarce. Então, cada vez que você, no adulto, faz todo esse processo de reconhecimento, você está aos poucos abandonando a disfarce e trazendo a autêntica. Abandonando a disfarce e trazendo a outra autêntica. A outra autêntica. Até você, quando te perguntar, e aí, como é que você está se sentindo? Alegre? Como é que você está se sentindo? Nossa, eu estou triste. Você já responder e já ir direto na emoção autêntica. E aí, todos, e isso a gente faz muito bem bancando no nosso adulto. Como pessoas adultas, nós temos autonomia para fazer isso, desde que nós não temos nenhuma disfunção emocional, porque aí é outro olhar, é outra leitura. Algum transtorno, né, algo ali instalado e diagnosticado, alguma doença psíquica, psicótica, tá? Ok? Como é que ficou isso aí para vocês? Tem algo que vocês queiram perguntar? Agradeço a cada um que está aqui, né, acompanhando nessa live, participando. Muito bacana, né? Isso me faz ter ainda mais engajamento. Além do meu propósito, mais engajamento a estar levando o conhecimento, a informação, que é algo importante. Eu preciso entender para eu poder mudar. É impossível mudar algo que eu não entendo em mim. Certo? Vou aguardar mais uns minutinhos para ver se tem alguma coisa que alguém queira compartilhar ou dizer ou perguntar. Quem quiser pedir ali a fórmula da Pamela Levin, me chama lá no feed ou no WhatsApp, do jeito que você sentir, que eu passo para você. A Sandra, basta fazer uma vez só. Esse caminho, essa rota, Sandra? É por aí. É treino. Quanto mais a gente treina, mais a gente vai conhecendo a gente e mais a gente vai indo nessa rota para gerenciar de forma saudável as nossas emoções. E aí nós conseguimos olhar para o outro, o comportamento do outro, as emoções do outro de uma forma mais leve e ok. Eu sou ok e o outro é ok também. Obrigada, pessoal. Bacana, Sandra, é isso mesmo. Muito obrigada pela participação.